O silêncio de Deus na sua vida. Qual o motivo para isso, né? Na verdade, não existe um motivo só. Existem diferentes possibilidades pelas quais Deus silencia em relação a você. Não responde às coisas que você gostaria de saber ou não atende aos seus pedidos, né? O primeiro deles é porque os tempos são diferentes. O tempo humano e o tempo de Deus não são iguais, né? A Bíblia fala nisso. O tempo humano é cronos, né? Daí a palavra cronologia, que a gente conhece bem, e o tempo de Deus é kairos, né? Há lá também uma passagem que diz que para Deus um segundo igual a 10.000 anos e 10.000 anos pode ser igual a um segundo. Então, são dimensões de tempo totalmente diferentes, né? Eu poderia dizer para vocês que talvez essa diferença de tempo também ela tenha a ver assim com o fato de que Deus sabe qual é o melhor tempo para alguma coisa acontecer na sua vida. Eu vivi isso pessoalmente, já falei aqui em algumas lives sobre uma ação societária que eu tive na minha vida e que, pela regra judicial, deveria ter sido julgada em, no máximo, 2 anos e meio, e a minha levou nada mais, nada menos que 17 anos, quer dizer, mais de 17 anos, né? E eu entendi esse caso quando terminou, né? Depois desses 17 anos, eu entendi finalmente que este tempo era um tempo que eu precisava para entender claramente o que Deus estava me dizendo, o que Ele queria que eu aprendesse com aquela situação que eu estava vivendo na minha vida, que veio exatamente no momento da minha conversão. Então foi um aprendizado longo e necessário, mas Deus queria que eu entendesse muito bem o que Ele estava deixando para mim como experiência de vida na minha caminhada cristã. O segundo motivo, razão, pode ser o silêncio em si ser a própria resposta. Quer dizer, naquele momento, você não precisa saber. Não é bom para nós, Deus não quer nos dar a resposta, não é bom para nós sabermos naquele momento, porque não entenderíamos, porque, enfim, né? Então, o silêncio em si é uma resposta. Não há resposta, porque não é para ter, você não precisa ter resposta nenhuma nesse momento. O terceiro motivo, razão, pode ser que Deus não esteja satisfeito com você. E aí é um problema. A gente pode ver uma passagem na Bíblia com Saul, né? Deus estava insatisfeito com Saul e Deus não respondeu aquilo que Saul queria saber. Deus deixou claro, através do silêncio, a insatisfação dele com Saul. Então, isso também pode acontecer, né? De repente, você está fazendo lá um pedido ou fazendo alguma coisa que não está satisfazendo a Deus. E aí vai ser um sonoro, entre aspas, silêncio que você vai obter, né? E por último, e eu acho que esse é muito importante, essa razão, esse motivo, é que Deus, na verdade, está falando com você e você não está. Ouvindo ou entendendo, são coisas diferentes. Você pode não estar ouvindo porque você está aí, esse ruído do mundo, a sua relação com Deus de proximidade não está muito boa, você não está, né, falando com Ele continuamente, você perdeu um pouco da sua capacidade de ouvi-lo, né? Ou Deus, ou você falou com você, você percebeu que tinha alguma coisa ali, mas você não entendeu corretamente aquilo, você não compreendeu, então não obteve aquela resposta que você tanto esperava. Então, esse é muito importante, porque é uma coisa que depende muito de você, né? A resposta está dada, mas você não está apto, e aí você não ouve, ou você não compreende. E esta razão, este motivo, tem muito a ver com a sua intimidade com Deus. Quanto mais intimidade com Deus você tem, mais fácil fica você entender que você está tendo a resposta, ou compreender que resposta é essa. As demais, elas dependem mais de Deus do que de você. Porque mesmo no primeiro caso, quando eu disse para vocês, o tempo foi longo da minha resposta, porque eu não consegui rapidamente entender
o que é que Deus queria mostrar para mim. Então foi uma lerdeza minha pessoal, mas é uma coisa de maturidade, gente. Eu precisei caminhar em outras direções, em outras questões, para poder entender claramente por quê. Porque, aliás, o que essa ação era uma situação de perda, obviamente, e eu precisava entender que aquela perda que eu estava vivendo, e que foi muito dolorosa, ela trazia um resultado muito bom, muito positivo, uma mudança incrível na minha vida. Então, foi uma grande perda com uma grande resposta, com uma vitória em outro campo muito interessante, né? Então, eu espero que você tenha gostado, que isso seja muito proveitoso para você parar aí, dar uma pensada. E se você gostou, não esquece, dá seu like, manda para alguém, né? De repente, tem gente que nem sabe dessas coisas, desses motivos, dessas razões, pode aprender mais alguma coisa, tá bom? E não deixe de caminhar conosco. Até a próxima.